Boa tarde a todos. Queria agradecer desde já toda a comissão organizadora das Jornadas Ibéricas de Infraestruturas de Dados Espaciais. E pronto, cá estamos novamente para mais um contributo de forma virtual em mais um ano. Diria que destas sempre proveitosas jornadas. Este workshop vai consistir em analisarmos um plugin desenvolvido em QGIS que vai servir para agilizar conversões de e para uma base de dados no formato PostgreSQL, PostGIS, bem como vamos depois também ver com o meu colega Henrique Silva ferramentas de validação dos dados inseridos nestas bases de dados. Com acesso ao plugin, todos podem e devem, a partir de hoje, usar e abusar destas ferramentas com o intuito sempre de produzir informação e que esta chegue ao utilizador final sempre com a melhor qualidade possível. Antes de mais, também, em meu nome e em nome do Henrique Silva, gostaríamos de agradecer também aos nossos técnicos pela excelente adaptação de toda a equipa técnica do DGT, que trabalhou e trabalha diariamente nos processos de homologação de cartografia, que é adquirida ao abrigo destas especificações técnicas. Ok, uma palavra de apreço também a toda a comunidade, de uma forma geral, por exemplo, as empresas, produtores de cartografia, técnicos da administração pública e aos utilizadores, cidadãos, que de uma forma geral também têm colaborado essencialmente numa plataforma do GitHub para este novo paradigma de poder contribuir para melhorar estas especificações, na medida em que os dados que nos têm chegado no âmbito da homologação de cartografia têm sido produzidos de forma descentralizada. Pronto, também como diz aqui neste diapositivo, perdão, esta aproximação à diretiva Inspire nestas especificações técnicas de uma forma justa e razoável foi o que temos feito ao longo destes últimos 2 anos, com base aqui nestas, digamos que em toda esta panóplia de documentação e continuação do workshop que fizemos também o ano passado na GID 2020. Pronto, tem aqui toda a documentação das especificações técnicas neste link e como vos disse, pronto, isto já há 2 anos para cá que tem vindo a ser produzida a cartografia segundo estas especificações técnicas. O Paulo Patrício, durante a parte da manhã, também já falou sobre tudo isto, numa lógica, pronto, basicamente para dizer que já tem aqui a apresentação no YouTube. Em jeito de brincadeira, posso já dizer que mais dinâmico isto não há, porque a apresentação foi de manhã e já temos aqui um link que podem ver que, digamos que antecede o que vamos falar aqui sobre este plugin. Pronto, de uma forma geral, o que é que podemos dizer deste plugin que está a ser feito e que foi feito e disponibilizado e que vai ser continuamente melhorado? A DGT patrocinou este desenvolvimento deste plugin para o QGIS 3. A partir de, depois é uma questão de ver, 3.14, salvo erro, mas está na página do plugin, a dizer que o objetivo é validar a informação geográfica segundo estas especificações. Inicialmente o plugin foi desenvolvido em parceria então com a GeoMaster, está neste link aqui que podemos ver, mas durante estes dias já foi migrado para o repositório final da DGT e atualmente está na versão 1.2.3, tem vindo sempre a sofrer melhorias e podem ver aqui o link depois quando fizermos uma demonstração live do plugin, vamos aceder aqui a este link para vermos onde podem descarregar, etc, etc. Eu agora, inicialmente, vou fazer aqui, em jeito de apresentação, um breve resumo de todo o plugin e depois vamos proceder, então, de acordo com o tempo que tivermos disponível, aqui à demonstração in loco
live de podermos descarregar e trabalhar com o plugin. Então, esta é a página no GitHub. Depois, aqui podemos descarregar através deste cheirinho zip a partir da página da DG Território GitHub. Temos aqui o repositório dedicado ao plugin, que foi migrado, entre aspas, pela Geomaster, colocou no nosso repositório e a partir de agora podemos descarregar a partir daqui sempre as versões mais atualizadas. Na parte do QGIS, como o plugin foi desenvolvido muito nesta simbiose entre o PostgreSQL e o PostGIS, barra depois o software desktop open source, que é o QGIS, pode ser descarregado aqui a partir da instalação de um zip. E depois existem algumas particularidades que às vezes têm a ver com o QGIS e não com o plugin. Podem possibilitar a instalação, por exemplo, nos sistemas operativos mais antigos, como o Windows 7, às vezes já não funciona versões de Python e como tal às vezes temos impossibilitados de instalar o plugin e temos que ver que sistema operativo é que estamos a utilizar e ter alguns cuidados nesse sentido. Depois de instalado o plugin fica aqui à mercê com algumas notas importantes que têm a ver com a compilação do GDAL, que tem como base um módulo que, ou seja, aproveitou-se o desenvolvimento deste plugin para se introduzir numa versão, para se inserir no GDAL aqui um patch, mas que já não é necessário a partir das últimas versões, já não tem que instalar nada, basta trabalhar com uma versão do plugin que suporta o GDAL que seja maior que o 3.1. Por exemplo, as últimas versões do plugin já funcionam com o GDAL 3.3.1, salvo erro. Pronto, depois nesta página, digamos que a apresentação está sempre muito linkada. Se a apresentação ficar disponível, além do vídeo, porque o vídeo vai ficar disponível, a transmissão no YouTube, mas se a apresentação também ficar disponível, têm acesso aqui aos links para poderem orientar-se enquanto acompanham o PowerPoint. Pronto, aqui basicamente é falar no importador de cartografia e na parte em que fala sobre a versão do GDAL e os DGN User Data Linkage, para se poder aceder a uma componente do módulo que vamos ver do plugin, que é aceder aos multicódigos, tanto DGN como DWG. Apesar de ser mais virado para DGN multicodificado, porque é um formato em que a cartografia antiga assenta bastante nesse formato de cabo. Pronto, isto é apenas um link que fala aqui sobre algumas coisas, podem depois ver com maior detalhe. Reparem, necessário GDAL compilado com all the libraries. Isto foi numa fase em que agora muitas coisas não têm que se preocupar, porque já o GDAL já suporta o acesso aqui de uma forma simples aos multicódigos. E o plugin, vamos tirar partido do plugin para transformar a cartografia antiga no modelo CardTop. Pronto. Continuando, temos aqui a parte do primeiro módulo do plugin, em que vemos, digamos aqui a parte de um menuzinho em que conseguimos pegar em dados de cartografia antiga, converter ao abrigo do anterior modelo, baseado em multicodificação, para o modelo CardTop e com as respectivas configurações. Esta é uma hipótese, utilizarmos o DGN, isto tanto dá para DGN como DWG, os dois formatos CAD, estes dois formatos CAD. Podemos escolher aqui os nossos DGN, um ou vários, e de acordo com o que a máquina que esteja a processar consiga fazer, estabelecemos uma ligação a uma base de dados, a um esquema, dizemos qual é o nível de detalhe desses dados e através aqui deste campo do link, que é o que suporta os multicódigos, convertemos a nossa cartografia no modelo antigo para o novo modelo CardTop. Como é óbvio, depois há aqui outras opções que de alguma forma podem agilizar logo no processo de conversão, que é forçar dimensões da geometria, ou seja, muita informação que era 2D no modelo antigo e que agora é 3D,
passar para o novo modelo, mas com as cotas a zero. Por exemplo, outra opção é forçar polígonos, ou seja, isto é muito útil no caso dos edifícios, em que se houver um conjunto de linhas, no modelo antigo era muito assente nos códigos, sempre em linhas, e se houver um conjunto de linhas fechadas que formem um polígono, que seja ou parte do edifício, ele consegue gerar polígonos com esta, logo de uma forma simples. Ok? Depois já vos vou mostrar também todos estes vídeos, aliás, todos estes passos também estão documentados em pequenos vídeos que podem aceder mais tarde na página do plugin. Mais coisas que é necessário saber então, de uma forma, se tentar explicar isto de uma forma rápida, que é para fazer os mapeamentos do código do catálogo antigo para o novo modelo CardTop. Existe aqui, digamos que, cheirinho JSON de mapeamento, em que todos estes códigos que aqui aparecem são códigos do catálogo antigo, em que, se nós tentarmos ver, abrir aqui um qualquer, de alguma forma faz o mapeamento daquele código do catálogo antigo para a tabela. Isto não é um bom exemplo, porque isto não tem aqui nada, mas arranjar aqui outro exemplo. Isto também não, agora tinha que ver aqui. Pronto, basicamente este Instituto de Investigação do catálogo antigo, desta família do catálogo antigo, do subdomínio e domínio, vai agora para a tabela edifícios e de alguma forma os atributos são preenchidos, que é necessário, ou o que for possível de forma automática, com até, inclusivamente, com a possibilidade de fazer ligação a algumas tabelas alfanuméricas que fazem parte de uma ligação a este objeto, tem uma componente geométrica. Bom, continuando na apresentação, damos aqui o exemplo de um código, não é? do antigo catálogo, que foi isto que acabamos de ver. Isto é a constituição do cheirinho JSON do código antigo. Atenção, porque estes zeros à esquerda foram ignorados neste cheirinho JSON. Por isso, sempre quiserem ver o que é que o código antigo 60, 50, 502 era e o que é que agora é no novo modelo, o mapeamento que está aqui a ser feito, temos que procurar aqui sem o zero à esquerda. Depois, quando os valores não são passíveis de serem preenchidos automaticamente, existem valores de substituição, isto para ultrapassar a obrigatoriedade que está na base de dados, em que alguns campos têm que ter o preenchimento obrigatório. Ok? Ou seja, existem aqui uns valores intermédios para, digamos, serem substituídos em pós-processamento se tivermos dados adicionais para completar essa informação que não existia nos dados-fonte. Né? Ou seja, o modelo anterior tinha uma modelação e agora o novo modelo, em alguns momentos, em alguns objetos é mais completo, tem mais atributos, com possibilidade de ficarem ou não vazios e então com estes automatismos destes valores intermédios, arranjou-se aqui valores para os atributos serem preenchidos e depois terão que ser substituídos estes valores se houver informação para tal. Pronto, depois existe aqui alguns aspectos que é a informação que não é passível de ser convertida fica em tabelas próprias, porque este catálogo, o que acontece é que arranjamos um catálogo base e que mapeamos tudo isso. Ao longo dos anos, a cartografia foi sendo adquirida com alguns catálogos próprios e, como tal, isso não é aqui contemplado e tem que ser personalizado. É possível personalizar as coisas para catálogos próprios, mas, na verdade, o que nós temos são aqueles códigos base e depois o que não inserir nos catálogos, nesta parte base, digamos que é sinalizado em tabelas, que aqui na parte da conversão vai dizendo aqui algumas mensagens, dizer que é erros do tipo inválido, que os códigos em que existe mapeamento de JSON atribuído, mas não há enquadramento no modelo CardTop. Depois alguns erros, códigos que não existem no mapeamento de JSON atribuído, ou seja, um código que não faz parte do catálogo base e, como tal, a cartografia não consegue ser mapeada para o modelo CardTop. Pronto, geometrias incompatíveis, existe aqui uma série de erros que
podemos, por exemplo, até mesmo ver no QGIS ou com um software qualquer de administração de base de dados, por exemplo, o dbeaver, podemos ver logo o que é que está a ser gerado nesta base de dados. Depois, por exemplo, quanto a erros de desenvolvimento do plugin, é sempre possível qualquer utilizador colaborar com pull requests ou issues neste novo paradigma colaborativo. Está ali o link. Aqui vemos alguns aspectos de erros, por exemplo, este da obra de arte, que é um exemplo que a tabela só existe porque a geometria na cartografia antiga era linear, e agora no novo modelo esta geometria é poligonal, ou seja, a obra de arte é um objeto do tipo polígono, e antigamente na cartografia antiga era um conjunto de linhas que definia a obra de arte. Como tal, isto vai para uma tabela à parte, porque não consegue pegar nestes dados e converter para um polígono. Pois aqui outro exemplo que tem a ver com as células, por exemplo, nos DGNs, não é? Quem trabalha com cartografia antiga sabe que existem muitas células, mas agora no novo modelo a cartografia, a geometria devia ser pontual, mas a conversão transforma isto numa série de elementos lineares, então o que acontece é que é um aspecto que tem que ser melhorado na próxima versão do plugin. Existem issues abertas para depois tentarmos, de alguma forma, pegar neste conjunto de linhas e arranjar aqui o centroide deste plugin e isto ser um ponto de aplicação aqui de toda esta sala. Depois temos aqui o exemplo apenas de um DGN multicodificado em que dá origem aqui aos edifícios, se isto forem fechado, um conjunto de linhas fechado, consegue gerar aqui edifícios. Estamos a ver aqui um conjunto de linhas, aqui vemos os polígonos, com esta opção de esforçar polígonos. Ok? Mais coisas. No caso do DWG não codificado, onde as camadas são layers, normalmente podemos fazer aqui um mapeamento por nome da camada e depois com um cheirinho de JSON auxiliar, diz-nos aqui como é que temos que construir este cheirinho de alias para podermos dizer que o layer XPTO no DWG corresponde ao código do catálogo base. Ok? Temos aqui sempre a parte do JSON, onde estão cada código do catálogo antigo. Pronto, e basicamente era isto que eu queria dizer. Isto está tudo também documentado, está tudo no GitHub, podem ver, aqui este é um processo de conversão. Depois, inclusivamente, podemos logo pegar nesses dados que são convertidos através destes processos e podemos inserir aqui numa nova componente do plugin, que é o CardTop para QGIS, consiste em adicionar a um projeto QGIS as camadas que o utilizador entender a partir da base de dados PostgreSQL PostGIS. Ok? Com esta opção aqui, já vamos ver. Ok? Depois adiciona as camadas ao projeto QGIS, ainda tem aspectos a melhorar nas próximas versões do plugin, a automatização de simbologia pretendida também para as relações entre objetos, rótulos e formulários aqui associados. Isto, digamos que é o aspecto que queremos que tenha logo aqui de uma forma simples, aceder aqui com esta simbologia e ter aqui uns formulários itens, por exemplo, depois vamos mostrar uns formulários melhores itens para, ao clicarmos na informação, ela ser o mais adequada possível em termos de legibilidade, etc. Continuando. Depois, também há uma parte do plugin que exporta a nova cartografia em PostgreSQL para outros formatos. Ali estávamos a falar de importação e agora aqui estamos a falar de exportação, ou seja, basicamente o que está a acontecer temos a possibilidade agora, através deste plugin, de exportar a nova cartografia deste formato para GeoPackage, GeoJSON ou Shapefile, sendo que no Shapefile faz o respectivo flattening dos atributos, e o que é isto? Pega a informação de dados compostos, através de tabelas auxiliares, e converte logo as ligações para uma das shapefiles, onde existe geometria. Pronto, aqui a opção, se escolhemos esta opção, exporta para GeoPackage, ou seja, conectamos à base de dados que queremos, dizemos para onde é que é o nosso output e sai no formato GeoPackage. Não tem hipótese neste momento de escolher qual é o nome, sai com um nome que depois pode ser alterado a posteriori. Pronto, e podemos escolher aqui qual é o tema, qual é o objeto que queremos, ou se queremos tudo. Ok? Este formato GeoPackage permite a estrutura integral da base de dados num único arquivo SQLite, sem as limitações de outros formatos, não é? Que sabemos.
é um formato bastante portátil, mas não suporta multi-utilizadores como o PostgreSQL ou o PostGIS. Aqui, o Cartop para GeoPackage é um pequeno excerto, em que depois podemos adicionar esses dados ao projeto e podemos ver aqui no formato de GeoPackage o que resulta da exportação. Reparem que aqui nos atributos, está muito pequenino, mas vê-se os atributos conserva a dimensão, não tem aquelas coisas da shapefile que só suporta 10 caracteres no nome dos atributos. Aqui as coisas vêm tal e qual como está na base de dados, com os valores que lá estão. Depois é possível, com estes valores, fazer relações para, ou seja, este valor tem uma descrição na prática, em texto, para dizer o que é o valor 6, também é possível depois fazer essa ligação. Ok, depois temos aqui então, para o formato shapefile é outra opção de exportação. Pronto, e as limitações da shapefile, não é? Tem aqui, se quiserem ler as limitações da shapefile, são diversas. Tem aqui um resumo, número máximo de campos é 255, comprimento dos campos é 10 caracteres, isto tudo que já vos falei. Tem aqui mais detalhes, é por isso que o formato shapefile é um formato, também tem a limitação dos 2 GB, é um formato já em desuso, mas sabemos que muita gente, mesmo apesar de ser em desuso, é um formato que utiliza bastante e como tal continuamos aqui a disponibilizar neste plugin. Pronto, aqui uma pequena uma amostra depois daqui dos dados exportados da base de dados para o formato shapefile, adicionados ao QGIS, e em que vemos aqui os atributos, neste formato, em que tivemos em conta com o flattening dos atributos múltiplos, ou seja, dos objetos compostos que resultam de ligações entre tabelas. Ok? Estamos a ver aqui, por exemplo, este resulta de uma tabela alfanumérica que junta o edifício e, como tal, depois, no formato shapefile, as coisas podem ir assim com esta ligação. Passando já à demonstração live do plugin, tenho 5 minutos, mais ou menos, para tentar passar ao Henrique, que ele vai depois falar de uma outra componente do plugin. Eu vou tentar só dizer algo neste sentido, em que o plugin, se formos, deixa-me só ver, o plugin, se formos aqui à página inicial do plugin, temos aqui onde podemos descarregar, é dar um duplo clique, descarregamos o zip, aqui na página inicial do plugin, descarregamos o zip, depois, olha, cá está, tem aqui vídeos de apoio, se quiserem saber depois com mais detalhe como é que poderão trabalhar, fala aqui de tudo isto que acabei de dizer. Pronto, podem fazer o download do plugin, depois o plugin vem aqui aos módulos, façam o gerir e instalar módulos, está-me a vir aqui para este lado. Depois tem a opção de instalar a partir do zip, diziam onde é que estava o zip, instalavam, ele passa a aparecer aqui. Depois de instalado, ele está aqui, não é? A qualquer momento também, se houver uma nova versão, podem chegar aqui, desinstalar este módulo, voltar a instalar o zip quando é disponibilizado naquela página e voltam depois então aqui a instalar o plugin, ok? E é assim que procedem sempre que há atualizações ao plugin. Porque neste momento o plugin não faz parte ainda dos plugins oficiais do QGIS. Pronto, depois de instalado, vou fechar. Temos aqui a componente que podemos começar já a explorar, que é a parte de pegar num fecheiro, ou N fecheiros multicodificados, neste caso DGN. Podemos, por exemplo, dizer que temos aqui nos nossos inputs, isto é para dizer a página inicial onde é que nós queremos pôr o output dos nossos SQL. Então, só para dizer onde é que os nossos SQL vão assentar, vou pôr aqui, por exemplo, outputs. Outputs DGN. Seleciono nesta pasta, escolho os fecheirinhos. Aliás, aqui, os fecheiros de input. Neste momento podia fazer com N, vou escolher apenas um, temos pouco tempo. Previamente tinha que ter feito uma conexão a uma base de dados, através aqui de adicionar uma camada para o SIS, podemos fazer uma conexão a uma base de dados, podemos atualizar aqui as conexões e agora vamos dizer qual é a base de dados onde eu quero escrever, onde é que vou, para que base de dados vou importar o meu
o meu MNT, este cheirinho da GN, um ON, digo qual é o schema, tenho que atribuir um nome, sempre, tem limitações, não posso reescrever, mas vou meter teste GID. Estes dados têm nível de detalhe 2, tenho que escolher que é o link, é o campo das multicodificações, que suporta a multicodificação. Então, forçar, posso tentar forçar dimensões de geometria, forçar feixes de geometria, forçar polígonos, pronto. Vou, como já estou com pouco tempo, tenho que dizer a password da base de dados para onde quer escrever. Ele fica aqui a converter. É claro que se for muitos fecheiros, as coisas demoram bem mais tempo, não é? Reparem, o que é que vos posso já aqui dizer? Aqui no relatório que mostra aqui, está a tentar ler, está a tentar, encontra já códigos com mapeamento inválido, encontra códigos sem mapeamento, diz que foram convertidas não sei quantas features para a camada água-lêntica, ou seja, no total foram convertidas 8.244 features, 85%. 1.400 ficaram por converter, depois tem a ver com aquilo que vos falei anteriormente do que é que está mapeado ou não. Posso fechar. E agora tem aqui uma coisa mais simpática, se não quisermos ir manualmente adicionar os dados aqui, de adicionar camada PostX, se não quisermos manualmente vir aqui e fazer uma ligação à nossa base de dados, não é? Que foi feita previamente com todas estas configurações. Se não quisermos vir por aqui, adicionar um a um, então podemos fazer vamos utilizar o próprio plugin para fazer esta parte já do Cartpop para projeto que existe. Então vamos conectar a esta base de dados, ao schema. Agora aqui temos que carregar previamente. É só que eu não me estou a carregar ao schema certo, que ele não aparece, porque ele às vezes tem o plugin, ainda tem aqui algumas falhas de atualização. O schema não aparece porque agora tenho que vir aqui, configurações, eu posso, ou seja, já vou em 30 minutos, tenho que passar, deixa-me só ver aqui, adicionar a camada PostGIS. Se eu agora tentar aqui ligar-me, ele já aparece aqui o teste GID, mas eu não queria conectar-me por aqui, né? Queria conectar-me com o auxílio do plugin. Vamos ver se o plugin já módulos. Atualizar conexões. Faltava aqui este passo. Tenho que atualizar conexões. A partir de agora, a partida, já conecto aqui. E agora sim já aparece teste GID. Então, ao carregar aqui, depois dá aqui partes que às vezes pede mais que uma vez as passwords. E agora sim ele aparece-me aqui com todos os temas e objetos e eu seleciono aqui o que quiser para adicionar com esta opção do projeto QGIS, faço exportar e agora aqueles dados que converti, aparece aqui o que for possível, o que não tiver naquelas tabelas de erros, aparece logo aqui adicionado ao nosso projeto QGIS. 32 minutos, Henrique, também estou quase a acabar, para passar a parte da validação. Temos uma hora apenas para demonstrar tudo isto. Pronto. E depois, repara, foi aqui adicionado, convertemos e aparece aqui o número de features de cada objeto. Depois, esta parte aqui da simbologia, de facto, anda aqui umas coisas, porque a simbologia, como vemos lá nos vídeos do GitHub, tem um aspecto muito melhor do que este, mas aqui há qualquer coisa no plugin que vai ter que ser desenvolvido, porque o que nós queremos é que fique mais ou menos com um aspecto destes, em que conseguimos, por exemplo, clicar aqui em algum lado
e que faça logo aqui a relação entre esta componente geográfica e alfanumérica, não é? Com formulários melhores, por exemplo, aqui para a estrada, os vários nomes das estradas, os vários atributos, etc, etc. Pronto, depois só aqui uma parte apenas para terminar, que poderíamos fazer isto ao escolher a base de dados, novamente, escolhemos uma base de dados qualquer que tivéssemos para o processo inverso, carregávamos, ok, selecionávamos as camadas que queríamos e depois tínhamos aqui a opção de exportar para shapefile e geopackage. Os menus são em tudo semelhantes, por isso não tenho tempo para fazer então aqui esta parte de exportar. Era só depois dizer aqui qual era o diretório de output. Deixa-me lá só tentar fazer rapidamente. Output, estou a escolher shapefile, ou seja, shapefile, exporto os meus dados e então o que está a acontecer é, depois desta conexão a esta base de dados, peguem todos estes temas que selecionámos todos, podemos ter selecionado um ou dois, e exporta para shapefile, depois a qualquer momento podemos vir aqui e adicionar a camada shapefile, do que foi exportado, não é? Vamos à pasta vamos à pasta dos nossos outputs shape e reparem, já estão aqui as shapefiles todas, mas é uma questão de adicionarmos, por exemplo, vou só adicionar aqui a curva de nível, e se abrirmos os atributos estão aqui. Cuidado, se fosse um objeto composto por várias tabelas, aparecia aqui os tais campos do flattering dos vários campos. Ok, deixa-me só, penso que terminei, para o Henrique agora falar sobre a parte da validação das regras CardTop. Não fiz a parte do DWG, mas a parte do DWG depois está digamos que no PowerPoint a dizer, ou no vídeo, para ver o que é que tem que fazer para personalizar cada layer ao vosso mapeamento. Ok, passo a palavra ao Henrique. Sem mais demora, já passei 5 minutos do que tínhamos estipulado. Obrigado, André. Vou então falar agora sobre o outro componente do plugin, que é o componente que faz a validação da base de dados, dos objetos da base de dados. Vou partilhar o meu ecrã. Não está ativa a partilha. Paloma? Paloma? Okay. Já está. Podes avançar, Henrique. Ok. Ops. Estão a ver o meu PowerPoint? Estamos a ver. Podes avançar, Henrique. Este componente do plugin é todo baseado nas regras globais e específicas definidas nas especificações técnicas CardTop. Podem encontrar nestes links. Temos, por um lado, temos um conjunto de regras globais, como por exemplo esta RG4, que tem a ver com a interseção dos objetos tridimensionais no espaço, que é assegurada através de vértices coincidentes e tridimensionalmente coerentes. Ora, evidentemente, esta regra aplica-se a imensos objetos, não é? Dos temas da altimetria e da hidrografia. De forma que o que acontece depois no plugin, em vários casos, é que estas regras são desdobradas
porque tem que sempre que analisar as questões, às vezes, do ponto de vista de um objeto específico, embora possa ter interações com outros objetos. Por exemplo, a regra global 4.1 aplica-se aos pontos cotados e a 4.2 aplica-se já aos nós hidrográficos e o desdobramento também seria feito para os restantes objetos, teria que ser feito, na maior parte dos casos. A mesma coisa acontece com as regras específicas, porque muitas vezes as regras específicas que temos nas especificações obrigam esse desdobramento. Por exemplo, esta regra específica 5.5.3, que diz um segmento de via rodoviária conecta obrigatoriamente com dois objetos nó de transporte rodoviário, e diz também um nó de transporte rodoviário conecta obrigatoriamente com pelo menos um segmento da via rodoviária. Ora, portanto, tem que haver aqui um desdobramento para analisar na perspectiva do segmento de via rodoviária, não é, que conecta com dois nós, enquanto para um nó ser válido tem apenas que conectar com um segmento de via rodoviária. Vou agora falar sobre a estrutura do componente, que tem, nomeadamente, no interface, e quais é que são as partes fundamentais do interface. Portanto, tem um bloco inicial em que se define as variáveis principais a utilizar na validação. Depois tem uma segunda parte em que tem as regras que vão ser validadas. E tem ainda uma outra parte, que é a parte do log, que nos permite ver o andamento da execução dos testes. Como resultados, o plugin vai criar dois novos esquemas na base de dados que está a validar. É o esquema errors, onde ele coloca os erros que encontra, já vamos ver de que forma, e o esquema validation, que tem, onde ele coloca, portanto, a tabelas de, portanto, apoio à validação e também uma tabela que é fundamental, que é a tabela rules, que tem, digamos, todas as regras que foram validadas, o número de objetos que foram validados, os que passaram, os que não passaram. Obviamente, ao criar estes dois novos esquemas, a aplicação, quem está a utilizar a aplicação necessita de ter privilégios de administração. Esta então é a primeira parte, o topo do componente de validação, em que temos que ter muita atenção aqui à escolha destas variáveis. O título é o título do processo que vocês vão fazer de validação. Depois, a escolha da ligação, portanto, já tem que estar previamente definida, como também no caso, o André também já mostrou outro exemplo, em que, portanto, a ligação já tem que estar previamente disponível. Depois é a escolha do esquema. Normalmente, no caso do Cartop, o esquema é sempre o público. Depois, a escolha do nível de detalhe é muito importante, porque ao escolhermos, temos dois níveis de detalhe, já sabemos, o NDD1 e o NDD2, portanto, o NDD1 com mais detalhe, o NDD2 com menos detalhe. Portanto, se não escolhermos o nível de detalhe adequado à cartografia que estamos a validar, evidentemente que os resultados vão sair falseados. Os parâmetros depois, tanto das áreas como dos atributos, como dos atributos que devem existir, etc., são diferentes, portanto, os resultados não seriam bons, com certeza. E finalmente também o mesmo acontece com as versões, é preciso saber qual é que é a versão da base de dados a validar, embora as diferenças entre as versões existentes, entre as várias releases, não sejam muitas.
Mas é preciso ter sempre isso em consideração. Seguidamente, temos que clicar em criar regras de validação e então é gerada uma lista com todas as regras de validação disponíveis, qual é que é o seu nome e temos aqui a opção também de, se não quisermos validar todas as regras, podemos validar apenas algumas, portanto mudando aqui o switch, não é? Aqui no final, e finalmente então clicar em validar para correr a validação. Como resultado, portanto, o interface apresenta as regras, portanto, o código, a referência das regras, portanto, o nome, o que é que está a validar, e depois, aqui nos elementos, o número de elementos que avaliou e o número de elementos corretos e os elementos com erros. Aqui no número de elementos, em alguns casos aparece com 0, pode haver duas circunstâncias para este facto. Portanto, é não existir objetos na base de dados em que se aplique essa regra, ou então essa regra ainda não estar implementada no plugin. Temos também a parte do log, que é bastante importante, porque são muitas validações que são feitas. Algumas podem ser, nomeadamente as que validam a consistência tridimensional, podem ser muito demoradas. Portanto, através do log podemos acompanhar a evolução da execução do programa. Na base de dados, como já disse, é criado um esquema errors, em que são colocadas uma série de tables, de tabelas, em que cada tabela, portanto, são colocados apenas os elementos que têm erros. Portanto, reparem que a designação de cada uma das tabelas, portanto, é o nome do objeto e depois o código da regra aplicada, em que foi encontrado o erro. Portanto, o que a aplicação faz é sempre que encontra um erro num objeto mediante uma determinada regra, cria a tabela e copia o objeto para dentro dessa tabela de erros. Portanto, podemos ter, para os mesmos objetos, podemos ter vários tipos de erros. E aqui a parte do esquema de validation, em que tem várias tabelas, inclusive é um TIN, que pode ser utilizado pelos utilizadores, e a tabela rules, que já vou mostrar em mais detalhe, que tem toda a informação sobre o processo executado. No QGIS, cria também logo, portanto, eu já tinha aqui a base de dados, portanto, os layers da base de dados inseridos, e depois cria, no fim da execução do plugin, é criado um grupo, que é este grupo de layers DGT Ricard, em que tem todas aquelas tabelas que foram copiadas para o esquema errors. Portanto, já estão todas aqui para podermos analisar os resultados. Por exemplo, estou aqui a ver, logo aqui neste primeiro layer, nos transportes, temos aqui este objeto, que é infraestrutura de transporte rodoviário, em que aqui, relativamente à regra específica 5.5.9, tem pelo menos um erro, ou mais. Esta regra, portanto, o que é que ela diz? Portanto, aplica só ao nó da infraestrutura rodoviária e diz que cada infraestrutura de transporte rodoviário
tem obrigatoriamente associado um nó de transporte rodoviário do tipo infraestrutura. Esse nó é colocado no segmento via rodoviária. Portanto, reparem que temos aqui, nesta regra, teremos 3 objetos que estão relacionados. Portanto, todos eles têm que, de certa forma, estar bem colocados. Portanto, eu clicando aqui, portanto, sobre este ponto, não é, que é o ponto da infraestrutura, reparem que vejo a área da infraestrutura, está aqui por baixo. Neste segundo layer é o próprio ponto, portanto, que está na base de dados, e aqui, relativamente a este ponto de infraestrutura, vejo 2 erros. Este que eu já tinha falado, o 5.5.9, e também uma regra global 6 que tem a ver com a forma como se escrevem os nomes. Depois vamos analisar um bocadinho no live, vou mostrar este erro, só para terem melhor noção porque é que ele está a acontecer. Da mesma forma, temos aqui, por exemplo, noutro sítio, um erro relativo a construções poligonais. Aqui referindo a regra global número 2, que tem a ver com as duplas geometrias, ponto e polígono, normalmente, neste caso é ponto e polígono, e também para chamar a atenção que esta foi uma das nossas últimas alterações na base de dados e ainda não foi disponibilizada nenhuma release. Esta alteração consistiu em nós termos simplificado este objeto e este objeto deixou de integrar os objetos que têm dupla geometria. Portanto, ele neste momento é apenas um objeto poligonal, portanto já não faz sentido neste momento. Estes slides são um pouco mais antigos, mas se virem agora na demonstração live já não vai aparecer ligada a esta a regra global número 2 da dupla geometria. Portanto, vamos avançar. Aqui a tabela validation, do esquema validation, a tal tabela rules que já falei, portanto com todas a que nós podemos, que o utilizador pode sempre aceder para ver os resultados e quais os objetos que foram validados. E aqui estou já a passar à validação que nós fizemos, que temos vindo a fazer do plugin. Estes slides ainda, portanto, no GitLab da Geomaster, portanto, em que nós temos vindo a fazer alguma validação do plugin. Aqui, por exemplo, um erro que já foi corrigido, mas só para mostrar que essa validação já tem vindo a ser feita, esta relativamente à regra global 5, que tem a ver com os objetos que devem ser fechados artificialmente nos limites do trabalho. Portanto, no fundo, temos estado a identificar erros que o plugin pode eventualmente ter, e que é perfeitamente normal, dada a extensão e o número de validações e o número de objetos realmente bastante extenso do modelo. Também estamos a utilizar estas plataformas que permitem o reporte de erros e também de sugestões de melhoramentos. Por exemplo, aqui pensamos que, junto com aquelas tabelas em que, portanto, tem apenas o objeto, que o objeto errado é copiado para as tabelas de erros, seria interessante ter, portanto, uma outra tabela em alguns casos em que isso se aplicasse, porque se acontece um erro num vértice de um objeto que tem muitos vértices, pode ser complicado identificar onde é que está exatamente esse erro. Então, a sugestão era completar aquela tabela com uma outra tabela que podia ter uma extensão auxiliar
de auxiliar, em que seria uma tabela agora de pontos, em que teria exatamente os pontos, mas, em que estaria o erro. Pronto, isto é uma sugestão que pensámos que podia ser interessante. Antes de entrar no live, algumas notas sobre os desenvolvimentos futuros. Portanto, o André já referiu que agora a nova localização do plugin portanto, no sítio da DGT no GitHub. Portanto, o plugin já foi migrado para o GitHub. E, portanto, agora todo o report de problemas e sugestões e todas as colaborações que quiserem fazer, portanto, já sabem que devem fazê-la na plataforma do GitHub da Direção-Geral do Território. Portanto, convidamos, obviamente, todos os que estejam interessados em colaborar neste projeto, já que é um projeto que foi realizado de forma a ser de todos nós. Portanto, há ainda a inserir novas funcionalidades para tornar este plugin mais robusto e abrangente, embora nós consideremos que é uma aplicação muito interessante, muito bem feita, muito bem desenvolvida, talvez pela extensão do modelo, pela extensão do número de regras, tornou-se ainda complicado fechar totalmente esta aplicação. Mas, portanto, ainda será uma aplicação que ainda necessita de algum desenvolvimento. Futuramente, a nossa intenção é publicar este plugin no repositório oficial do QGIS. E aqui termina a minha parte dos slides e vou mostrar muito rapidamente, vou correr o plugin. Portanto, tenho aqui já a cartografia, tenho aqui um pequeno trabalho de cartografia já inserido e vou correr o plugin sobre esta cartografia. Portanto, venho aqui a validar regras CarTop. Aqui eu vou dar um nome qualquer. Teste plugin. Escolher a conexão é esta aqui, teste plugin, que tem estes dados. Carreguei o esquema. Esquema public, está certo. É NDD1, portanto é um pequeno trabalho com maior detalhe. E aqui vou escolher a última versão, que corresponde a este. E vou clicar aqui para criar as regras de validação. Portanto, temos aqui as regras todas, está tudo selecionado, portanto, vou validar. E agora aqui no log posso acompanhar. Está a adicionar camadas com erros, portanto ele está a escrever agora no esquema errors. E cá estão as tabelas já carregadas, já organizadas também com os erros, organizadas por temas. E tem também a hipótese de exportar um relatório com os resultados.
Portanto, ele guardou alguns, não está a abrir. Agora sim, portanto, abriu, portanto tem aqui o sumário e depois para os vários temas individualmente. Ok. E aqui podemos fechar. E temos então aqui os vários erros. Então podemos fazer aqui ver aqui o tal erro que mostrei na apresentação. Portanto, vou abrir aqui a tabela de atributos. Portanto, tem 2 erros. Portanto, vamos ver aqui especificamente este erro. Portanto, portanto, este erro, portanto, reparem que isto é uma portagem aqui, portanto, é um local de paragem, logo a seguir. Ambos estas infraestruturas, portanto, os nós destas infraestruturas têm aqui um erro. Vamos ver qual é que é. Portanto, a segunda regra, a infraestrutura tem que portanto, aqui estão os elementos. A infraestrutura tem que ter depois um nó de infraestrutura, portanto, um ponto sobre o segmento de via rodoviária, tem que ter um nó de infraestrutura para ligar com a infraestrutura propriamente dita. Portanto, presumimos que fosse este nó, mas o que acontece é que este nó de transporte rodoviário, na realidade, é um nó de junção. Portanto, quando devia ser um nó de infraestrutura. Portanto, há aqui um erro. O nó de junção, portanto, só é aplicado quando existe um entroncamento ou um cruzamento. Só nessas condições é que se deve utilizar este nó de junção. Portanto, aqui acontece a mesma coisa. Portanto, ambos, a aplicação, portanto, funcionou muito bem aqui nesta situação. Em relação ao outro erro que também referi, só para concluir, portanto, reparem que agora aqui nesta última versão, aquele erro que eu referi, portanto, das construções poligonais, já não terem dupla geometria, mas continua-se a aplicar a regra geral número 1, que tem a ver com as áreas mínimas de representação. Portanto, e como estamos aqui a falar de um NDD1, portanto, a área mínima de representação são 4 metros quadrados. Portanto, todas as construções poligonais que têm menos de 4 metros quadrados não devem ser representadas. Vou mostrar aqui alguns exemplos. Portanto, são normalmente coisas muito pequenas. Isto aqui é um passeio. Portanto, são coisas muito pequenas, não é? Que em princípio não deviam ser representadas. E com isto penso que terminava a apresentação live e a apresentação no seu conjunto. Ok, obrigado Henrique. E vamos então terminar o workshop. Nós começamos um pouco mais tarde, 10 minutos depois, portanto estamos também a terminar 10 minutos depois. Vamos terminar. Eu não sei se há espaço ainda para uma pergunta ou duas através do chat, se quiserem fazer alguma pergunta. Entretanto, aproveito para agradecer ao André e ao Henrique pela preparação deste workshop e também referir que tivemos cerca de 110 assistentes ao longo do workshop todo, portanto houve uma grande procura bastante grande por esta sessão da GID, este workshop, e também agradecer a estes 110 assistentes que estiveram durante esta hora a assistir a este workshop sobre estas aplicações informáticas
para as novas especificações técnicas de cartografia. E com isto terminamos. Muito obrigado a todos por participarem. Temos nova sessão da GID amanhã. Muito boa tarde. Boa tarde, até amanhã. Muito obrigada. Obrigado. Tchau, Paloma.